No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, como nós estamos numa reunião de jovens e menores, nós não podemos de maneira alguma esquecer das crianças que agora estão ouvindo esta palavra. E torna-se para nós muito complicado até o nosso entendimento, a nossa capacidade, que não vemos condições para isso, pregar uma palavra dessa para crianças, mesmo porque o entendimento, o mundo infantil, o lado de uma criança, como que ele processa as informações, se não for de Deus e não vier da parte do Senhor, nós nos perdemos. Por isso, que haja em nós uma boa, como está até aqui, santa comunhão, para que Deus possa falar com todos, mas antes de tudo, mexer no coraçãozinho desses pequenininhos que estão ouvindo a palavra e precisam entender alguma coisa. Então, vocês que estão em casa agora, vocês precisam entender uma coisa que, por enquanto, ainda é um pouco confuso para vocês. Você é pequenininho, você é pequenininha, e você percebeu que já faz muito tempo que você não pode sair de casa. Está lá preso, não pode ir na escola, não pode brincar com os coleguinhas, não pode sair, não pode ir para onde você gostava de passear. É uma coisa forte ficar trancado dentro de casa. E de vez em quando, essas crianças ouvem falar de quarentena. E o que é quarentena? Quarentena, a própria palavra remete ao número 40. Inicialmente o significado dela eram 40 dias de um sacrifício, de um isolamento, de uma preservação de algo, para que você possa entender. Mas com o passar do tempo, a quarentena não restringe mais em 40 dias, mas sim num processo, num período, que não necessariamente precisa ser 40 dias. O nome se transformou em situação e não em quantidade de dias. Então você está em casa há quanto tempo? Já vai mais do que 60 dias que nós estamos nesse processo. E isso pode continuar, pode não continuar, mas nós não fomos os primeiros a passar por isso. Você sabia que lá há muito tempo atrás, e nós estamos falando de mais de 2.500 anos atrás,
também o povo de Deus passou por uma quarentena que não foi 60 dias, não foram 90 dias, foram 70 anos, a idade do vovô, daí para mais, que eles ficaram presos. E pior, não foi na casa deles, foi num lugar chamado Babilônia, aonde ninguém acreditava no Deus que nós cremos, mas acreditava em outros deuses. E um lugar triste, houve guerra, houve coisas tristes, e o povo foi levado para lá, e ficou lá esses 70 anos. E era tão triste que os músicos, tem uns salmos que diz assim, que eles penduraram os instrumentos e não tocaram mais. Porque quando a gente está triste, a gente não canta, a gente não tem força de cantar, a gente só canta quando a gente está contente. Não é assim? Quando você está com uma dorzinha de barriga, uma febrinha, o que a mamãe faz? Põe você na cama e vai lá com uma sopinha, e vai com umas gotinhas e fica lá e ora e pede a Deus que guarde, e você não pode correr, não pode pular, não pode fazer nada, porque está preso na cama. É a mesma coisa, mas quando você sara, você sai correndo, que olha, para segurar não é fácil, não é? Eles passaram por isso. Passaram por esse período, e nesse período nasceu bebês, nasceu crianças, como também agora, muitos dos lares, algumas crianças nasceram durante esse período, e também perdemos quem a gente ama em alguns momentos, outros foram esperar nós lá no céu, quando o Senhor Jesus voltar e todos nos encontraremos lá. Da mesma forma, quando esse povo estava em Babilônia, em 70 anos, morreu muita gente querida. E também nasceu muitos bebês. E a vida continuou até que chegou o momento que Deus fez com que esta palavra se cumprisse em Israel. E vocês que estão ouvindo isso, Deus manda para vocês esta palavra. Vocês são muito pequenininhos para entender o que está acontecendo. Então não adianta querer explicar para vocês o que não dá para entender. Mas uma coisa vocês precisam saber: isso vai passar. Glória a Deus. Isso vai passar. Então vocês precisam ser fortes, porque quanto mais a gente anda, mais a gente cansa. E a mesma coisa é a vida. Quanto mais a gente vive, vai ficando mais velho, maior e vai cansando. E quanto menos idade nós temos menos canseira. Assim são vocês em casa. Vocês são crianças, têm aí seus 6, 5, 7 aninhos, 8 aninhos, até 10, 11 aninhos que seja. Ainda criança, você olha o pai fazendo conta, que não acaba mais. Olha a mãe que não sabe mais o que fazer para dormir, porque acabou a paz, acabou o sossego em casa, e você vê isso e não sabe. Às vezes pergunta e ninguém te fala nada, não é? É porque eles estão muito preocupados com você e com o seu futuro, o que você vai ser quando você crescer. Então, fala para eles que hoje Deus mandou uma palavra, e a palavra que Deus mandou é essa: papai, mamãe, vai passar. Glória a Deus. Vai passar. Glória ao Senhor. Os irmãos já imaginaram as crianças que nasceram no cativeiro, lá em Babilônia? Eles cresceram, como esses que estão ouvindo nós agora lá em casa. Cresceram. Quando bebê nada entendiam, mas quando começaram a ter os seus 6, 7, 8, 9, 10 aninhos, eles começaram a perguntar: peraí, por que vocês choram tantos? Por que vocês não tocam? Por que nós não temos adoração ao Senhor? Por
Por que que não acontece o que vocês falam? E aí tinha que o pai explicar, porque nós estamos presos, nós não somos daqui, a nossa pátria é em Israel, a nossa cidade não é essa, Babilônia, a nossa cidade é em Jerusalém, é em Sião, nós estamos longe de casa. E por que a gente não pode voltar? Porque não podemos, nós estamos presos. Por que nós estamos presos? Porque eles prenderam nós. Mas por que prenderam nós? Não tem resposta. Mas vai passar. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Então, crianças, hoje, esse momento que vocês estão vivendo agora, vocês vão crescer, vocês vão ficar adulto, e lá na frente, quando tudo isso passar e vocês crescerem e ficarem grandes, vocês vão lembrar desse momento, e vai ter coisas para contar, e vai ter histórias que não acabam mais para dizer como foi. Mas enquanto tudo isso não acontece, pega o papai e a mamãe, chama para orar, pede para a mamãe cantar um hino, pede para o papai cantar um hino, ora, mas não faça choro para deixar mamãe e papai triste, porque eles estão sofrendo também. Entenderam? Glória ao nome do Senhor. E você que está ouvindo isso, você quer fazer teu pai feliz? Ora, como é que faz alguém feliz? Dá um presente. Mas você pode comprar um presente agora? Não pode. Não pode ir numa loja, está tudo fechado. Não pode ir num shopping, que agora não pode, está tudo fechado. Então como é que eu vou fazer para fazer meu pai feliz? Dá o maior dos presentes para ele. Dá um beijo nele. Dá um beijo na sua mãe. E fala para ele, fala para ela: mamãe, eu te amo. Vai passar. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos, esta palavra? Nós estamos pregando para essas crianças no mundo inteiro, mas você está entendendo esta palavra? Israel foi preso, irmãos, e foi levado cativo para a Babilônia, e ficaram lá esses anos todos, e aconteceu tantas coisas, e foi muito triste para eles, um povo abençoado, um povo enriquecido por Deus, e de repente perder todas as suas liberdades, a ponto de não ter nem condição de tocar um hino, de cantar um hino de Sião em terra estranha. Isso dói. E quanta mocidade está ouvindo a palavra agora? Queriam casar-se, não pode, não tem como casar-se agora. Outros estavam já ingressando nas faculdades, interrompeu. Está em casa às vezes em desespero, sem saber o que vai acontecer. Um ano perdido da minha vida. Alguém estava com uma entrevista de trabalho já certa, uma ficha pronta, uma entrevista marcada, mudou tudo e parou. Israel também passou isso. Eles foram presos, mas mesmo lá no cativeiro, Deus visitou alguns jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e mesmo lá o leão não devorou eles e o fogo não consumiu eles. Então, moços que estão em casa, que estão neste Brasil, que estão por este mundo afora, entenda esta palavra: a fome não vos vencerá. Nenhum exército terá poder de derrubar a força que Deus coloca no coração de um homem, de uma mulher que teme a Deus. De maneira alguma, de maneira alguma. Guarda esta palavra. O que você pensa e tem no seu coração como propósito, o Senhor te fala: se Deus tem que te abençoar e o tempo é chegado, você pode estar na guerra, você pode estar no território do inimigo, você pode estar aonde for. Quando é hora de Deus abrir a porta, Ele abre. Daniel estava em Babilônia, não comeu dos manjares, legumes e água, e foi sentar entre os príncipes.
O Senhor abençoa a mocidade cristã por esta terra e vos fala: Deus está no controle da vossa vida. Glória ao nome do Senhor. Passaram os anos e o governo de Babilônia, poderoso, forte, imbatível, de repente sofreu uma investida e foi vencido pelos persas. Ciro, o rei, na ocasião, derrubou o império babilônico. E quem vai explicar isso na história? Tem coisas que você imagina, esse poder nunca se acaba, ou como entender este ou aquele governo, ou como aceitar isto ou aquilo. Não há ninguém que esteja no poder sem que Deus permita, e tudo há uma razão que para entendermos temos que esperar o momento de Deus. Babilônia estava sendo usada por Deus para cumprir uma profecia que o Senhor mandou lá em Isaías. Um dia este povo de longe virá e tomarão suas jovens, seus moços, suas crianças, os velhos e tudo que vocês têm e levarão para uma terra distante. Mas o que Deus falou aqui nesta palavra estava de pé. O meu espírito que habitava com vós lá no Egito ainda está com vocês. Não temais. Glória ao Senhor. Não há poder humano que não se acabe. Não há poder humano que prevaleça o divino. Não há governo terreno que seja maior que o divino. Diz Deus para esta mocidade espalhada por este mundo e até para nós aqui, irmãos, e toda esta irmandade ouvindo esta palavra: o governo que está na nossa vida é o de Cristo. Neste não há crise, neste não há troca, neste não há miséria. Santo é o Senhor. Mas e o que se passa sobre a terra? Aqui está escrito nesta palavra: e ainda um pouco, e farei tremer céus, terra, mar e terra seca. O que isso quer dizer? Todos os firmamentos tremendo, quer dizer que tudo está no controle de Deus. É o Senhor olhar para a terra e mexer um pouquinho com as suas mãos e dar um grande terremoto. Da mesma forma, esta peste, esta praga que toma a terra, como Deus fez no Egito, nas pragas que subiram até a casa de Faraó, quando Deus quis tirar, basta o seu assopro e tudo vai embora. Glória ao Senhor. E o que Deus manda hoje para o seu povo é esta palavra: acalmai-vos mais um pouco de tempo. Quando Babilônia tomou Israel, foi junto, irmãos, não havia transporte como hoje, foram a pé caminhando para um reino distante. Quem foi? Foram os pobres, foram os príncipes, foram os comerciantes, foram os sacerdotes, foi o rei, todos na mesma estrada, na mesma condição, no mesmo alimento, no sol, na lua, na chuva e no frio. E o que Deus está fazendo na terra hoje? Os empresários, os desempregados, os enfermos, estão todos dentro de casa, estão todos em isolamento, a terra se nivelou. Glória ao Senhor. Mas Deus manda esta palavra. Se você é um empresário, aqui está escrito: quando o povo voltou para Israel, Ageu percebeu, eles estão preocupados em montar sua casinha de volta, em trabalhar, em mexer com a sua plantaçãozinha, e o templo está destruído. E Ageu levantou com esta palavra, pregando sobre a reconstrução do templo, como quem queria dizer para eles com todas as letras: se o templo estiver de pé, tudo demais vem junto. Glória ao Senhor.
E o Senhor te fala: se você tem uma empresa e hoje chora por não saber o que fazer com teus funcionários, ou no dia de amanhã, o Senhor te manda esta palavra: nada está fora do meu controle. Se você está desempregado, o Senhor te manda esta palavra: na tua mesa não faltará o pão e nem uma botija de água. Se você está desesperado pelo seu futuro, te diz o Senhor: tudo está nas minhas mãos, o presente e o futuro. O que te falta é paz, e paz está nesta palavra, como está escrito em Filipenses no capítulo 4: a paz de Deus que excede todo entendimento. Que é esta paz que excede todo entendimento? Dizia Filipenses: guardará o vosso coração. Aonde estiver esta paz, estará Deus presente. Aonde está Deus presente, ou a perda não é prejuízo, e o ganho pode ser que não seja lucro, porque tudo está nas mãos de Deus. Se você está perdendo, basta o Senhor dizer: volta, e tudo volta. Se aquilo que está chegando não é seu, o Senhor diz: vai, e tudo vai. Então, se está tudo nas mãos dele, crianças, jovens, velhos, irmandade, visitas, amigos, parentes, quem quer que esteja ouvindo esta palavra, ela não vem para uma instituição, ela vem para o povo na terra. Quem adora a Deus confia, Ele está no controle. Glória ao nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, e por mais que pareça que tudo esteja errado, o Senhor não erra. O Senhor não erra. Glória ao Senhor. Mas estão morrendo pessoas, morreram muitos em 70 anos, e morreriam e continuarão morrendo. A vida continua. O Senhor só está nivelando, e tudo voltará de uma maneira diferente. Glória ao Senhor. Entende isto aqui, irmãos? Então Ageu olhou e viu eles preocupados com esta vida mais do que com o templo. Então disse Ageu, pregando para eles: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, lembrando o que está escrito lá no começo dos livros sagrados: o Senhor exalta e o Senhor abate, o Senhor enriquece e o Senhor empobrece, porque dele é o ouro e dele é a prata. Glória ao Senhor. E Deus pode entrar por esta palavra na tua vida, desafiando a miséria, desafiando este espírito tão grave que toma o ser humano na terra: o amor ao dinheiro e a miséria de ver as coisas somente terrena. O Senhor te liberta por isto agora, diz esta palavra. A hora que você desprender do amor ao dinheiro, o que é seu vem com fartura. Glória ao nome do Senhor. E se há algum espírito de miséria, porque pobreza não é miséria, pobreza são porções menores, mas que se sobrevive. Mas na miséria há discórdia, há divórcios, há destruição de lares. Na miséria há contendas. E se isto está acontecendo, não vem de Deus, porque o pobre sempre teremos no nosso meio abençoado. Mas a miséria encontramos lá em Apocalipse. Dizes que é rico, mas tu és pobre, cego, nu, miserável. Espírito da miséria, ponte a caminho e saia do lar que teme a Deus. Glória ao Senhor. Não temas,
O Espírito de Deus que esteve contigo até aqui, estará contigo até o fim. Fortaleça-te nesta palavra, te diz o Senhor. Os caminhos se aplanarão, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória ao nome do Senhor. Haja paz nas famílias, haja paz entre a mocidade, haja paz entre as crianças, haja paz entre o povo de Deus. Haja paz, como está escrito nesta palavra. Não temas, não temas. O que Deus manda aqui? Porque eu sou convosco. Não temas, eu sou convosco. E o que Ageu perguntou: alguém de vós, dizia ele, viu esta casa na sua primeira glória? Porque entre os que vieram do cativo, muitos nasceram lá, não tinham conhecido o primeiro estágio daquele templo. Mas alguns ainda sobreviveram e voltaram para ver. Então ele dizia: alguns de vocês viram na sua primeira glória? Ele pregava sobre uma segunda glória naquele templo e depois sobre aquele que Cristo nos anuncia na sua vida, quando ele falou: derribai este templo, em 3 dias levantarei. E logo disseram: mas demorou 46 anos para construir, como é que vai levantar em 3 dias? E na ressurreição entenderam. Ele falava do seu corpo, da sua vida, porque o que Ageu queria fazer na construção do templo era a unificação de Israel para a unidade daquele povo, e o que Cristo trouxe na reconstrução do seu templo em 3 dias é a unidade que está nos Salmos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E termina dizendo: porque ali o Senhor ordena a paz e as bênçãos para sempre. Aonde tem a paz, guarda isto aqui e aprenda do Senhor. Aonde tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, não significa ausência de guerras. A paz de Deus, estando em Israel, vencia a guerra. Olha só, a ausência de guerra não significa paz, mas a ausência de Deus significa derrota. Abraça o Senhor e a glória do segundo templo será maior que a do primeiro. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. É a palavra que Deus manda aqui hoje, irmãos. Assim diz o Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Saia desta reunião de jovens e menores mais crente, mais confiante, mais firme. Mas eu não sou desta igreja. Você é de Cristo. Nós somos de Cristo. Nós não estamos discutindo religião, nós estamos pregando a vida e a paz. Receba a paz de Deus no teu coração. Aonde esta paz entrar, e vai entrar, e está agora sondando os corações, haverá reunião de casais, haverá paz nas famílias, haverá prosperidade nos seus planos. E a mocidade que está ouvindo esta palavra viverão para contar para as gerações futuras. Houve um tempo na terra em que nós nos isolamos de tudo e achamos que tudo havia acabado, mas Deus nos sustentava com a sua palavra, e provamos que não só do pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Coma desta palavra, beba deste cálice, irmãos. Glória ao Senhor, aleluia.
A paz de Deus seja nestas famílias que estamos aqui representando. A paz de Deus seja por este imenso Brasil, desde o sul ao norte, do leste ao oeste. Que a paz de Deus cruze as fronteiras, cruze os oceanos, vá nos extremos, atinja. Glória ao Senhor. Aonde estiver alguém agora crendo nesta paz, com a paz vai a palavra, vai as bênçãos, vão o Senhor trabalhando na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Com a paz vão os dons de Deus. Irmãos, hoje na oração ainda ouvimos: Senhor, manda os teus dons, reveste-nos dos teus dons. Irmão, quem viu esta mocidade, quem viu estas crianças, quem viu estes irmãos e irmãs antes desse sofrimento, verá depois uma maior glória, um maior louvor, uma maior virtude. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Ageu pregou para o povo no 21º dia daquele mês, que era a festa dos tabernáculos, aonde Israel celebrava tudo que Deus tinha preparado. Era o último dia da festa. No último dia, no último momento, na última hora, veio a palavra, a glória do segundo templo. E depois, na sequência, um outro profeta que era contemporâneo de Ageu, que chamava-se Zacarias. Ageu pregou para o povo, preparou o povo, e Zacarias foi pregar para o sumo sacerdote: são tirado do fogo, o povo está preparado, troque as suas vestes e vamos continuar a nossa história. A história de Israel não para aqui, ela continua. Glória ao nome do Senhor. E o que faz parte da história de Israel? A virtude do Espírito Santo, o amor que excede todo entendimento. O que é este entendimento, esta ciência tão maravilhosíssima que nós não podemos compreender? É isso aqui, irmãos. Estamos aqui fisicamente num salão aqui na cidade de São Paulo, apenas por uma questão geográfica, mas dá para entender como é que isto aqui, o que o irmão está sentindo agora, o que a irmã está sentindo, dá para explicar na ciência como que isso aqui cresce e vai alcançando os confins da terra? Explica isso. Explica isso. Não dá para explicar? Então pelo menos sinta. É o amor de Deus sendo derramado sobre o seu povo e guardando a criança, o jovem, o velho e todos que o amam e adoram a vinda de Jesus Cristo. Haja paz na terra. Glória ao nome do Senhor. Por esta palavra, irmãos, por esta palavra, o Senhor, entendendo o que se passa nos corações do povo, já o confinamento, o isolamento causa estranheza nas pessoas, causa conflito entre os casais, pais e filhos se estranhando, e a casa parece perder, e aí caímos na loucura em dizer: Deus não me ama e não está comigo mais. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque todo esse processo humano sufoca o espiritual. Mas o Senhor propõe para esta terra dar alguns minutos de trégua, nem se for a duração de uma oração, para Deus visitar a alma e acalmar a carne e provar que Ele é o Senhor. Está preparado, irmã? Os irmãos estão preparados para esse momento sagrado? Está, irmão? Então anuncia o Senhor como Ageu anunciou para aquele povo. Aleluia! O Espírito de Deus que estava lá no Egito está aqui conosco e vai continuar. Vamos cuidar do nosso templo, que às vezes, agora falando do nosso coração, está trincado, roturas, quebrado. O mestre, artífice, arquiteto vem vindo
com as ferramentas necessárias para reparar estes muros. Prepara, moço. Receba o arquiteto Jesus Cristo agora na sua obra. Glória ao nome do Senhor. Em minutos Ele pode restaurar este templo quebrado e fazer nova todas as coisas. Que a glória do segundo templo nos tome aqui e aonde estiver alguém ouvindo esta palavra. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Reparta com a tua família, reparta com o teu vizinho, com o amiguinho, com o primo, com o parente, com quem você puder. Reparta esta glória que está vindo aqui, porque ela vem com abundância de paz, abundância de virtude. E olha lá, se o Senhor não derramar os seus dons agora sobre a face da terra. Vamos buscar os dons de Deus, irmãos? Vamos buscar os dons de Deus? Nós vamos agora ajoelhar para agradecer a reunião. Moço, cobre do teu Deus. Senhor, restaura o meu templo, e se for possível, coloca um adorno novo. Ai, irmão, pega na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos, abraça eles e sinta o que nós estamos sentindo aqui agora. Glória ao nome santo do Senhor. Com certeza, quando Ageu pregou aquela palavra, os idosos que viram, foram e voltaram, chamaram os moços, os filhos e diziam: o que ele está falando eu vivi, vale a pena, eu vou, mas segue por esse caminho que vai valer a pena. Jovens, não desanima, vai valer a pena. Confia e o Senhor chegará até aí. Se você está no Brasil, não tem aonde Deus não chega. Se você está nas Américas, Ele já está chegando. Se você está do outro lado da Ásia, o Senhor diz: a terra é escabelo dos meus pés. Já cheguei aí. Deus seja louvado.